Primeiramente, olá, espero que estejam todos bem. E, no dia de hoje, estaremos tratando, no primeiro vídeo do canal de fato, de um texto da Comissão Teológica Internacional de 1997, intitulado O Cristianismo e as Religiões. Antes de tudo, eu acredito que seja necessário entender o que é a religião. Religião vem do latim religare, que significa basicamente religar. Mas o que significa esse religar? Bem, nós temos na filosofia grega, principalmente em Plotino, a percepção de que o ser finito, ou seja, o ser que não é Deus, o ente que não é Deus, ele é um pecado. Ou seja, o ser finito, apenas Deus, que é onde ente e ser são um, é a plenitude de todas as coisas, o que de fato é, mas Plotino ele abstrai desse fator a consequência de que todo ser não infinito é um pecado, é um erro. Está por si só amaldiçoado. Bem, nós cristãos rejeitamos essa proposição e vemos que não, Deus é bom e cria bem, então a criação divina é um ato bom, pois Deus não quer uma unidade atomística, como se tudo fosse um só átomo unido, sem uma só individualidade, sem essa partilha. Não, Deus quer mais. Deus quer aquela unidade de, por exemplo, um fio de linha ou barbante, que são pequenos fios que formam uma unidade. Deus quer isso, quer esse tipo de unidade, a unidade por complementação, não aquela unidade que anula o indivíduo. Não quer um paraíso gnóstico onde tudo seja dissolvido no infinito. E, com isso dito, nós podemos começar a pensar nesse documento. Porque o mundo moderno, ele é um mundo cada vez mais interdependente, seja econômica, seja socialmente. E graças à internet também, eu posso com facilidade conversar com um chinês, com algum coreano, americano, francês, italiano, português, espanhol, com muita facilidade, porque a internet me possibilita isso. Só que, claro, isso ao mesmo tempo coloca, traz um choque de cultura que é diversas culturas, muitas vezes heterogêneas, que estão tendo contato diário, estão se consumindo. Às vezes tem um contato, por exemplo, cada vez mais essencial, cada vez mais profundo. Porque uma coisa antes era você estar ali na Idade Média, na França, e um muçulmano ali no norte da África, É perto, relativamente perto, mas pela capacidade tecnológica da época, tu não tinha contato. Dificilmente tu teria contato com um muçulmano se estivesse no interior da França, ali para Paris. Ou até mesmo ali para Tours, acho que é Tours, Toulouse, por aí vai. Então tu sabia que existia, mas não tinha contato algum, por mais que a distância fosse pequena, o que de fato é. Mas no mundo atual isso já não existe. O mundo atual ele cria uma necessidade do diálogo religioso. O que eu quero dizer com isso? O diálogo religioso se torna uma necessidade, uma obrigação que o mundo moderno te faz, e é isso que esse documento está tratando. O cristianismo e as religiões, como a verdade revelada se comporta ante as religiões do mundo. E por que principalmente a religião? Não é porque é só um documento da Comissão Teológica, mas porque a religião é o que molda a sociedade. A economia ela só pode existir depois que existe uma moral. Quando eu falo que, por exemplo, o socialismo é uma economia, bem, toda economia, para que ela exista, ela tem como premissa, como concepção a priori, uma moral que estrutura a economia. Quando Marx fala que, por exemplo, fala de socialismo e fala lá que o Holocausto, alguns povos
na aplicação do socialismo perecerão no holocausto revolucionário. Olha, isso é uma visão moral. Você fala que a aplicação de um sistema econômico levará comunismo. Acho que tu entendeu. Mas a aplicação do holocausto revolucionário prescinde de um ato moral que é: todos aqueles que estão contra mim devem morrer. Isso é um sistema ético horroroso, mas é um sistema ético. E só depois que esse sistema existiu que você pôde formular o socialismo, a ideia do socialismo. Claro, quando eu trato das religiões, também existe a resposta histórica à igreja. O documento trata especificamente da relação salvação e religião por duas perspectivas na época conciliar. Primeiro, a sustentada por Henri de Lubac e Jean Danielou, não sei como fala, que era: olha, as religiões têm valores positivos, mas elas não salvam. Ou seja, as religiões, elas têm valores bons. Eu posso muito bem olhar para um muçulmano praticando Ramadã e falar: isso é algo bom. Mas essa religião, ela não salva, ela não tem poder salvífico. E por outro lado, existe a posição do Karl Rahner, que vê nas religiões valores salvíficos, mas condicionadas ao erro por causa do pecado. No final de todo esse vídeo eu vou explicar porque essas duas proposições não são contraditórias. Pelo menos, pelo que o documento me explica. Talvez sejam contraditórias quando analiso os autores verdadeiros, o Henri de Lubac ou o Karl Rahner. Mas, no documento, não existe problemática. Essas duas proposições eu vou mostrar no final. Bem, historicamente, a questão das outras religiões desenvolveu-se no cristianismo de algumas maneiras. Primeiramente, o eclesiocentrismo ou exclusivismo, ou seja, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. Mas a pessoa, ela esquece que existe a ignorância invencível, né? Ou seja, todo santo pagão vai para o inferno porque ele não faz parte da igreja. Ou versões mitigadas disso, de certa forma. Ora, isso é um problema, porque Deus é misericordioso. Se ele é misericordioso, ele não vai te proibir de ir para o céu só porque você é vamos falar assim, um espanhol, você mora na Espanha antes de Cristo nascer. Tu nem conhece nenhum judeu. Tu pode ir para o céu, contanto que você siga a tua consciência e o que Deus mostra na tua vida. Porque Deus, ele age em todo mundo, pois todo mundo é dele. Existe também a visão cristocêntrica, ou seja, Cristo, ele não é contra as religiões, mas ele está nas religiões. Ele age nelas, fazendo com que os indivíduos dessas religiões converjam para a Igreja de Cristo, para o seu corpo místico. Claro, existe também uma posição, né, que é o chamado teocentrismo, normativo ou não normativo, e quer superar o cristocentrismo para facilitar o diálogo interreligioso. Mas essa posição, eu vou explicar ela e vou mostrar. Vocês vão perceber que ela é totalmente problemática e revolucionária, por excelência. Primeiro, o teocentrismo normativo, ele fala que existem diversas mediações salvíficas. Buda salva, Maomé salva, mas a mediação salvífica perfeita é a de Cristo. Ou seja, Cristo é o mais perfeito. Você ficar sem Cristo é como se você ficasse sem, por exemplo, o seu ponto máximo, mas o ponto mínimo ainda vai te salvar. E já o teocentrismo não normativo, ele fala, essa porca desculpa pela palavra, eles falam literalmente assim: Cristo é uma porcaria. Eles tratam Cristo como se Cristo fosse um lixo. E que, na realidade, Deus é inacessível, cada um fica no seu canto. E agora, vamos fazer a paz no mundo. É basicamente a concepção revolucionária do Sabá. Ou seja, aquela união que Deus cria na criação é substituída por uma liberdade revolucionária. Liberdade de Deus vira a liberdade do homem, que por fim não tem substância própria. Claro, nisso surge aquela grande questão: a verdade. Porque, para nós entendermos o status questiones, que é o que está sendo lançado nessa primeira parte,
nós já vemos que nós temos que pegar uma posição, né? Que é basicamente a teocêntrica. Nós analisaremos tudo com base nela. Por quê? Quando eu sustento o teocentrismo, perceba que a verdade ela é deixada de lado como se alguém pudesse como se, não, ele está ajudando alguém, mas as ideias dele são ruins. Ora, o ato que tu fez pode até ser bom, justo, mas isso não quer dizer que as tuas ideias vão te salvar. Não existe essa diferença entre ortodoxia e ortopraxis. A ortopraxis busca a ortodoxia e a ortodoxia ela existe na ortopraxis. Ela age como efeito na ortopraxis. Ela é a causa da ortopraxis. Da causa da verdade, da boa ação. Do ortopraxis é boa ação, né? A oração correta. De tal forma que muitas vezes eles vão negar isso. Como não? Não existe. Eles vão negar que primeiro você tem que estar mentalmente bem estabelecido para agir bem. Eles negam essa, ou seja, a verdade não significa estar na salvação. Portanto, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a verdade não vai te salvar de maneira alguma. E além disso, eles falam que, né, o ser humano ele só conhece os fenômenos do mundo, não conhece o objeto mesmo. Isso me parece, até o momento, uma compreensão. Eu acho que é o noêmon e o fenômeno de Kant, mas eu não estudei Kant, não posso afirmar concretamente, porque fala que é de Kant ali no documento, mas eu não entendo completamente. Então, essa explicação do noêmon e fenômeno que eu vou dar aqui, eu não estou fazendo baseado em Kant, mas no artigo. Não leve ela tão definitiva. Eu posso estar certo, posso estar errado. Mas existe a realidade mesma e existe o fenômeno da realidade. Só que o ser humano ele só consegue compreender os fenômenos. Porém, todavia, isso gera um problema, já que o que é a memória? O que é a experiência humana? É a memória, basicamente os nossos sentidos corporais, sentidos externos captam o mundo, os sentidos internos traduzem os sentidos, a imagem, o tato para a imaginação, e aí a imaginação fornece o fantasma que nós mesclamos em experiências, ou seja, a memória é o que forma a nossa experiência. Os fantasmas mentais formam a experiência, o conhecimento empírico do homem. Bem, quando eles negam, essencialmente, esse é um que basicamente o fenômeno, nós só vemos o fenômeno, isso gera um problema muito grande. Por quê? Como eu falei, todo o nosso conhecimento se baseia na realidade. Nós estamos tratando com entes mentais, entes de razão, seres do nosso abstraídos no intelecto, mas que existem na realidade. Ou seja, o meu conhecimento pode ser pobre. Quando eu falo de um ser humano, eu sei o que é a essência do ser humano. Eu posso não saber expressá-la com facilidade, mas ela existe. E, a meu pensamento, só ele faz referência à realidade objetiva. Quando eu falo que nós só conhecemos os fenômenos, bem, eu nego todo o diálogo, toda a gramática, retórica, lógica também, eu acredito, me parece, porque eu nego a possibilidade de que a palavra vira realidade. O texto, né, vira realidade. E é por isso que muitos dos teocêntricos acabam por sustentar, eu não vou usar termos cristãos, mas vou usar termos o infinito, ser acima de todos. Só que isso muitas vezes fica vazio, ou para você entender tu tem que ser da religião que o cara tá falando. E claro, isso chega no problema de Deus, porque o que é Deus nessa visão? O que é Deus? Bem, Deus aqui é visto essencialmente como um Deus incompleto, não é Deus de fato. O ser humano cria o seu Deus e através das suas expressões Deus age no ser humano. Ou seja, todo não é aquele terra de Chardin, né? Tudo que sobe converge, como se as religiões elas terminassem numa convergência na nosfera.
Isso é problemático porque ele vai olhar, né, todas as ações comuns das religiões, principalmente a oração, essa é a oração comum de todas as religiões, um tipo de oração, que vai falar, não, se Deus segue a oração do budista, do hinduísta, do muçulmano, do judeu, do cristão, do católico ortodoxo, então essas religiões são incompletas, ou seja, o Deus real e o Deus enquanto como é que posso falar? Experienciado, existe uma lacuna entre o Deus mesmo e o Deus experienciado. Que nega, como eu falei, é a questão do fenômeno, né? Que nega basicamente todo conhecimento de Deus, a priori, me parece. Pelo menos me é assim até o momento. E claro, o fim chega-se em Cristo. Porque qual é a questão do Cristo? Cristo ele puxa para si uma autoridade. Cristo ele é, de fato, a encarnação do Logos, é o ponto central da fé cristã e desse ponto depende todo o nosso raciocínio. Ou seja, o que acontece na questão do Cristo? O Cristo é o Logo encarnado, só que quando eu explicito especificamente essa posição teocêntrica, acaba por acontecer que, bem, eles vão falar Cristo é o verbo, o Cristo é o verbo, mas não todo o verbo. Ou seja, eu reduzo o Cristo, como eu falei, no mínimo ao maior exemplo salvífico que nós temos, mas não o próprio Salvador. Ou seja, nega-se toda a cristologia, destrói-se ela em prol de um diálogo interreligioso que é... Bom, o diálogo interreligioso é bom, eu quero ter isso. Santo Tomás, como ele escreve no capítulo 2 da Suma contra os gentios, bem, contra os muçulmanos e os pagãos que não creem nas Sagradas Escrituras, eu argumento com a razão. Ou seja, Santo Tomás agia, né, fazia o diálogo interreligioso, mas mantendo a consistência da sua religião e da verdade. Ou seja, o diálogo interreligioso busca a verdade, que é conhecível, né? Nós não conhecemos só fenômenos da natureza, fenômenos das coisas, mas conhecemos a realidade mesma pelo nosso intelecto. E claro, por isso é necessário que nós compreendamos o que de fato é o cristianismo. O cristianismo ele sai daquela universalidade de Deus Pai. Deus Pai é a ação salvífica por excelência. Tudo caminha para o Pai. E é o Pai o parâmetro de tudo. De tal forma pode-se compreender que o Pai é o Salvador da humanidade. Ele que manda o Filho vir ao mundo. E portanto, o Cristo que nos salva, ele foi ordenado pelo Pai. O Pai que ordenou que o Cristo viesse ao mundo, vamos falar assim. Ou seja, a premissa da salvação é de do Pai. E isso está muito bem exemplificado em todo o Antigo Testamento, que é o Pai que faz alianças com Noé, Abraão, Abraão, os patriarcas, Moisés, a lei e os profetas. Ele vai agindo para moldar a civilização no advento do Cristo. E o Cristo é o cume de tudo isso. O Cristo ele não é só o primor do Pai, a revelação principal do Pai. Mas ele é, por óbvio, né, como eu falei, o primor da revelação. Tudo caminha para o Cristo, para a vinda dele. Todo o Antigo Testamento se torna revelado no Novo, mas Cristo ele não é apenas um profeta, ele é o próprio Deus, e tudo fora criado com base nele. Ou seja, Adão, quando São Paulo fala de que o primeiro homem foi renovado no segundo, em Cristo, quando Adão foi renovado pelo Cristo, percebe-se que, por óbvio, a realidade foi criada com base nesse Cristo. Ou seja, toda a história, todo o homem ele foi criado tendo em vista o Cristo. Adão foi criado para que ele fosse uma imagem e semelhança da Trindade, mas também do Cristo logo encarnado. Só que Adão pecou. Por óbvio que Cristo teve que se encarnar para salvá-los.
E disso surge a proposição: o que isso tem a ver com as religiões? E é algo muito essencial que acho que São Justino e Clemente de Alexandria sustentam uma posição muito óbvia, que é que Deus ele deu sementes do verbo, semina verbi ou logos spermaticos, nas quais o verbo, nas quais Deus preparou toda a humanidade, não só os judeus, para o advento de Cristo. Por isso a filosofia ela é uma prefiguração do Cristo para os pagãos. Não é à toa que a filosofia ela é o que engrandece a teologia. E é o que, por sua vez, pensemos no logos grego, da razão universal, razão suprema, e aquela crítica ao culto, aos holocaustos, aos sacrifícios de animais no templo, pelo profeta Jeremias, acho que 7:22, todo o Salmo 50. Em Israel surge, depois do exílio, a concepção de que não, os nossos sacrifícios não são... as nossas orações são tão boas quanto os sacrifícios, ou seja, essa, essa, essa relevância do sacrifício da oração, né? A oratio sacrificial, ela, quando se encontra com o logos grego, ela mostra uma plenitude ainda maior, a percepção da incapacidade de expiação dos pecados. Disso vem o Cristo, que é a união tanto da oração judaica, pós-exílio, quanto também do templo. A sinagoga e o templo são unidos em Cristo, e o logos grego. E disso surge a questão dos tipos, ou seja, as imagens. Cristo, ele é a imagem da humanidade, pois como por um veio o pecado ao mundo, de corpo inteiro, Cristo com o corpo inteiro salva-nos. Que é basicamente a parábola não, a alegoria, a história do pastor, esqueci o termo correto, mas a história do cordeiro, né? O pastor perde um cordeiro de um rebanho de 100 e vai buscá-lo e traz ele sobre os ombros. Isso é o Cristo. Cristo, ele assumindo, sendo Deus, ele assume a natureza humana por inteiro e a resgata do seu abismo. De tal forma que essa ação ela se mantém através do tempo, como de fato se até mesmo antes, através do Santo Espírito Santo. O Espírito Santo ele está em plena comunhão com o Pai, porque Espírito significa rumo, direção, vento e por aí vai. Ou seja, o Espírito ele é a direção. Ele nos leva para o caminho do Cristo, pois ele está em perfeita comunhão com o Pai e o Filho. Perceba que nesse sentido não existe aí diferença. Acho que é São Gregório de Nissa. Não, Gregório de Nissa, não sei se ele é santo, estou em dúvida. Mas acho que Gregório de Nissa. Mas acho que é santo. Desculpa, eu quase confundi, esqueci. Mas Gregório de Nissa, ele fala que como entre o azeite e a testa não existe espaço, mas estão juntos, da mesma forma é quando se fala do Pai e do Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão tão unidos que é como se fosse o azeite e a testa estão colados. E é através da ação do Espírito que Cristo age. Ele age também nas religiões, o que nós podemos falar aí posteriormente. Mas ele age principalmente através da igreja, pelo batismo e pela Eucaristia, nos inserindo no diálogo intratrinitário. Ou seja, Cristo é o nosso paráclito perante o Pai, mas o Espírito Santo é o paráclito perante o Filho. Ele age desde dentro para nos converter em Jesus Cristo, e Jesus Cristo apresenta as nossas orações para Deus. Disso surge a questão: o Espírito Santo não pode agir da mesma forma em todos os lugares. Ele age especialmente na igreja. E a igreja, como os padres muito bem vão falar, é o sacramento universal da salvação. Acho que é o sacramento... Deixa eu confirmar que o nome que eu esqueci, mas deixa eu lembrar aqui. Ah não, deixa eu ver. Eu esqueci o termo correto. A igreja é o sacramento universal da salvação.
E disso deriva um questionamento, porque os teocêntricos eles negam o Ecclesia Nulla Salus, né, fora da igreja não há salvação, ou criam uma interpretação errônea dele. Porque, como já bem no magistério já declara, os não cristãos vão ser salvos. Claro, aqueles que estão num estado que valide essa salvação. À toa que, por exemplo, na Mystic Corporis de Pio XII, acho que um jesuíta da inglês, não, americano, acho que foi o Leonard Fenney, ele nega isso. Porque ele percebe, ele esquece de uma diferença. Existe as necessitas presbyti, a necessidade da pertença da igreja para a salvação, necessitas prescripti, e existe a intrínseca necessitas, as necessidades essenciais para a salvação. A igreja é essencial para a salvação, mas não a sua pertença física a todos os indivíduos. Ou seja, é o corpo místico de Cristo, a igreja. Porém, nem todos que fazem parte da igreja visível vão ser salvos. Da mesma forma, os que não fazem parte dela, também nem todos vão ser condenados. Por mais que a chance de serem condenados seja até muitas vezes maior, dependendo do local que tu mora. E claro, toda a oração da igreja, ela se sustenta na introdução de todas as outras religiões, na introdução, por óbvio, do mistério pascal de Cristo. Ou seja, o hinduísta, o budista, eles estão sendo incluídos exatamente no mistério pascal de Cristo, porque é o mistério pascal de Cristo que altera, o que purifica o homem. Nós percebemos que, de fato, voltando àquela questão um pouco ali do começo, a igreja é o sacramento universal de salvação. E já passando para a terceira parte, né, quando eu falo do valor salvífico das religiões, eu tenho que perceber que a igreja tem uma missão óbvia, que é de levar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vai até os confins da terra. Acho que é João 21 ou 20. E tem, acho que é Mateus 27 ou 28, acho que 28, 27. Não tenho tanta certeza, mas eu acho que é por aí. Ou seja, a igreja tem o dever de levar o evangelho para frente. Porém, agora nós voltamos para aquela questão. Se todas as religiões ou pessoas religiosas que praticando o bem, elas estão de alguma forma sendo inseridas no sacrifício pascal de Cristo e no corpo místico de Cristo de alguma forma, então como que se realiza o valor salvífico dessas mesmas religiões? Por quê? Uma coisa é eu ser um pagão e ser salvo porque Deus é misericordioso. Outra é ser um cristão batizado. Ou seja, a graça para me salvar é suficiente. Mas a graça, quando sou batizado, é muito maior do que só a graça suficiente para minha salvação. E disso surge que existe a universalidade do Espírito. O Espírito Santo ele é universal. Ele age em todos os seres humanos, em todos os momentos. Só que não tanto quanto em um batizado. Ou seja, o Espírito Santo está lá tentando te converter. Mas como você ainda não está aberto para ele, pelo batismo, pela crisma, pela Eucaristia, ele age de uma maneira ainda limitada em ti, mas ele age. E por isso, as religiões possuem um valor salvífico devido a essa universalidade do Espírito. Só que, claro, quando eu falo, vou remetendo lá ao começo, quando eu falo, eu nego que as religiões têm valor salvífico, como fala em Hiddelbach, eu posso negar esse valor salvífico enquanto religiões. Por quê? Religião significa religar, e a religião tem que ser de alguma forma a revelação de Deus ali dentro. O hinduísmo ele não possui essa revelação. Ele possui ali um conhecimento racional de primeira categoria, pode até ter, mas ele não é uma religião. Ele não tem a capacidade de religar, de ligar os céus e a terra, de religar, né, o céu e a terra. Porque não existe revelação divina ali. Pelo menos no sentido da revelação divina cristã.
Deus revela ali pela graça, mas não a revelação dos mistérios. Ou seja, eu posso negar que as religiões, fora o cristianismo, enquanto religiões, não têm valor salvífico, apenas valores positivos. Mas, como o espírito age universalmente em todas as pessoas, independente se são católicas ou não, as religiões, enquanto visando a volta para Deus, elas têm valor salvífico, pois se elas fazem omitir a sua consciência e os desígnios divinos da graça, por mais que falhos e submetidos ao pecado, ao erro, o homem está se salvando de alguma forma, porque ele está seguindo a voz de Deus dentro de si. Nesse aspecto, a religião ela tem um valor salvífico. O que, claro, relembra-nos o aspecto central que é a revelação divina. Por quê? O que diferencia a universalidade do Espírito e a universalidade da Igreja, ou a salvação pela Igreja, a salvação peculiar pelo corpo de Cristo, não pela Igreja, vamos falar assim, a Igreja visível, é o nível em que a graça habita nesses locais. Porque em nenhuma dessas religiões elas têm a revelação divina. O judaísmo de alguma forma tem, o islamismo também tem de alguma forma, pois ele abstrai grande parte da revelação divina e a deturpa. Mas a revelação divina ali, pelo menos, não que Maomé tenha tido revelação, mas ele pegou dos judeus e disso de cristão também. E o que ele pegou, que manteve ali da revelação aos judeus e aos cristãos, se mantém. Ele, contanto que não tenha corrompido ela. O que tá certo, né? Mas os judeus ainda mantêm a revelação do Antigo Testamento. Óbvio que eles estão com problema, mas de alguma forma a revelação ali se mantém. Mais que agora, com o advento de Cristo corrompida, pois eles negam o Cristo, que é o próprio Deus, que se faz carne. E disso nós chegamos, finalmente, na ação que como é que eu posso falar? Os teocêntricos, eu terei especificamente, né, nessa primeira parte. Como que os teocêntricos agem em relação ao que eu acabei de explicar? Que é, existe Cristo, a Igreja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é se unindo a esse corpo místico que você vai se salvar. Você precisa da Igreja, a Igreja necessita existir. Bem, os teocêntricos eles querem um diálogo. A Igreja também quer o diálogo. São João Paulo II fala muito desse diálogo. Você pode até não gostar dele, mas ele queria o diálogo, mas um diálogo coerente. Bento XVI também o queria. Santo Tomás o queria. Santo Agostinho, de fato, isso o fez. Ou seja, todos os grandes santos querem um diálogo interreligioso, que é o debate, o diálogo justo, para que haja conversão. Os apóstolos, eles só expandiram a igreja graças ao diálogo interreligioso. Eles gritavam, propagavam a fé com vigor, e essa fé era acolhida. Isso é um tipo de diálogo interreligioso, de alguma forma. Só que os teocêntricos, né, como eles querem só um Cristo normativo, ou até mesmo não normativo, ou seja, negam que o Cristo tem alguma funcionalidade, e que só vale o bem nessa terra, a paz mundial, basicamente uma perspectiva revolucionária, como eu já disse, existe aqui todo um problema, que é, eles vão primeiro falar que a concepção cristã deriva de um evento mitológico específico no seu tempo, que por sua vez não pode ter valor universal, ou seja, nega-se a validade histórica do cristianismo. Isso acarreta um problema muito grande. Por quê? Existe uma igual dignidade das religiões, historicamente, e
Isso é basicamente a mesma coisa que negar todas as religiões. Além disso, eles vão falar também que os pressupostos epistemológicos e teológicos só valem para determinada religião. Você acabou com a epistemologia da teologia. A teologia virou algo sentimental. Eu me sinto bem. Me parece igual aquele que Emil Brunner, um teólogo protestante, fala, né? Que só vale o conhecimento bíblico de Deus. Não vale nada. Na filosofia grega, Deus não se revelou de alguma forma para os pagãos. Deus não preparou o terreno, como fala São Paulo, para que Cristo fosse anunciado em todo mundo. Não, só vale o conhecimento da Bíblia. O conhecimento da filosofia grega não vale. Ou seja, é como se os pressupostos teológicos só valessem para a religião. Cadê a epistemologia? Acabou. Ou seja, eu não posso falar de Cristo para o hindu porque minha religião não está lá. Minha teologia não pode entrar na teologia do outro, na religião do outro. E por fim, eles destroem a própria religião. Ou seja, eles acabam com a teologia. Os teocêntricos negam toda a teologia, meu amigo. Para eles, a teologia é uma balela. Por quê? Eu tenho que me pluralizar. Pluralizar a minha teologia. Ora, cara, isso não existe. Isso não existe, com todo respeito. Tu tem que ser idiota. Com todo respeito, isso é idiotice. Você nega o seu próprio conhecimento. O que é o silogismo para Aristóteles? É, basicamente, quando eu saio de premissas conhecidas para uma desconhecida. Se eu estou negando o conhecido, como que eu vou conhecer o desconhecido, cara? Isso é impossível. Ou seja, quando eles negam objetivamente a própria religião, eles estão negando não só as suas opiniões, mas eles não estão só negando as suas opiniões, mas a do próximo também. Estão tratando o próximo como um idiota. E claro, em resposta a isso, deve-se lembrar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que ele vem para que nós creiamos em espírito e em verdade. João 4:23. E que, claro, como o documento bem explica, nós temos que primeiro lembrar que primeiro eu sou cristão, eu vou partir de premissas cristãs. E que, ora, a cultura de um povo, não, ela de fato importa, mas ela é limitada. Eu posso entender um pouco a Bíblia estudando a cultura hebraica, judaica, mas me diga onde que está na Bíblia sobre consubstancialidade. Não tá. O judeu não tem definição de consubstancial, de substância, isso é grego. Ou seja, Deus quer que nós entendamos o contexto histórico, mas ele possibilitou verdades diversas que expliquem a nossa própria fé, que foi a filosofia. Ou seja, a teologia, a maneira como talvez a matéria dela seja a filosofia, que assume nela a forma da teologia. E claro, eu não estou negando a Sagrada Escritura de maneira alguma, mas falando que, bem, nós temos que, por óbvio, perceber que a posição teocêntrica, a posição pluralista, ela nega todas as religiões, as equiparando, como também, quando ela fala que cristão é um mito, ela está esquecendo que, claro, existe o contexto histórico, mas também existe a realidade e o texto. Quando falo que o verbo se fez carne, estou falando do verbo, não de uma mitologia, de uma alegoria. É o verbo literal que se faz carne. Passando agora para o final, vamos falar assim, talvez o último grande assunto desse texto, dando essa explicação, né, do texto também, que é o que é o diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso é algo muito bom, só que nós temos que primeiro partir de Deus. O que é Deus? Deus é simples, Deus é complexo, Deus é uno, trino. O Deus realmente se fez carne?
Ou seja, o diálogo interreligioso ele precisa com que você esteja aberto a compreender o Deus do próximo e, desde da sua perspectiva, criticá-lo, como fez Santo Tomás na sua contra os gentios. Ele mostrou porque o Deus cristão é verdadeiro através da filosofia. Os erros dos seus opositores só com um conhecimento racional. E claro, também necessita de um conhecimento do homem. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus? Bem, para alguns não. Quando Cristo fala, amai a Deus sobre todas as coisas e amai aos outros como amas a ti mesmo. Por exemplo, Foucault. Foucault ele estava lá palestrando sobre, como é que posso falar, a opressão da sociedade. Saia da palestra e ia para um clube de sadomasoquismo. Olha, tu tá por um lado falando que dá opressão, mas tu gosta de apanhar, tu ama apanhar. Ou seja, só não amar ao outro como amas a ti mesmo já tem toda uma complexidade. Primeiro nós entender o que é Deus, e de Deus nós compreendemos o homem. E com o homem nós meditamos, percebemos que as angústias da vida, a morte, o sacrifício, a dor, a angústia, elas demonstram por excelência que nós somos imagem e semelhança de Deus. Me diga se um cachorro pode, por exemplo, abstrair da sua dor o que é a causa dessa dor. Ele não consegue. Ele sabe que se ele morder em algum lugar ele vai se machucar. Mas os motivos ele não sabe. Ele só sabe que aquilo lá machuca. O ser humano não. Ele tem, pela graça divina, a dignidade. Ele tem a possibilidade de compreender o que está errado. Por fim, eu gostaria de citar também o documento do Concílio Vaticano II, Nostra Aetate, que ele, muito bem, fala: nós queremos o diálogo interreligioso em que as religiões contribuam para a paz na Terra, para a paz no mundo, mas também criticando, né? Deixa eu esperar o negócio passar aqui na rua. Ou seja, o Concílio Vaticano II, na declaração Nostra Aetate, quer o diálogo interreligioso, mas também, lendo aqui, deixa eu ver se eu acho, também fazendo uma crítica desse documento com o documento Dei Verbum, nós também temos que entender que, como vai falar Hebreus, depois de ter falado muitas vezes, de muitos modos, pelos profetas, falou-nos Deus ultimamente nestes nossos dias, por meio de seu Filho. Ou seja, nós cristãos queremos o diálogo interreligioso, mas lembramos que Cristo é o esplendor da glória de Deus e a imagem do seu ser. Nós devemos julgar as religiões com justiça. O que estiver certo nelas está certo. Mas lembrando que Cristo já se revelou a nós e já mostrou a plenitude dos tempos. Como ele fala, esqueci. Tá. Eu esqueci. Eu consegui esquecer, cara. Cadê? Acho que deixa eu lembrar aqui. Ok. Porque Cristo fala assim: quando for elevado da terra, atrair todos os homens a mim. João 12:32. Nós devemos lembrar disso para o diálogo interreligioso. Nós não queremos abandonar a nossa própria fé, como pretende a posição teocêntrica, mas manter aquela posição cristocêntrica. Cristo está no centro de todas as religiões. Apenas Cristo salva. Sim, o Espírito é universal, mas o Espírito conduz os pagãos a Cristo, conduz os judeus a Cristo, conduz os hinduístas a Cristo, os hindus a Cristo, os muçulmanos a Cristo. Nós sabemos que pouco, acho que na Surata 4, 5, 6, 7, eu sei que no início do Alcorão, Maomé tece elogios ao Cristo e a Maria.
todos os elogios ali são verdadeiros, porque são elogiando ao Cristo. Mas quando eles negam a divindade de Cristo, isso é um erro. Os elogios de Maria nós acolhemos com fervor. Mas Maria é mãe de Deus. Theotokos Dei Pará. Portanto, no fim desse vídeo eu gostaria de agradecer a todas por terem acompanhado até o fim. E lembrar, nós enquanto cristãos sabemos que a verdade já se fez carne e já nos salvou. E esperamos encarecidamente o fim dos tempos. Mas, como sem obras não há salvação, também não há fé, nós agora queremos que aqueles que não são cristãos sejam reunidos em por um só pastor no seu rebanho, para que no fim todos nós sejamos na Jerusalém Celestial o Pai e o Cordeiro, iluminando-nos como o sol de agora. Por isso, até a próxima.